No século XIV, a Europa viveu um dos períodos mais sombrios da sua história. Trata-se da pandemia da peste negra. Essa doença teria matado, segundo os historiadores, entre 1/3 até 50% de toda a população da Europa. As consequências imediatas disso foram muitas. Uma delas, por exemplo, era a falta de mão de obra para ir no campo e colher os grãos que estavam se perdendo. Na Inglaterra, por exemplo, o rei Eduardo III então emite um decreto obrigando as pessoas da cidade a irem para o campo para colherem esses grãos para não serem atingidos pela segunda onda, né, da pandemia, que seria a fome. Hoje nós vivemos uma pandemia muito pior do que naquela época, a peste negra do pecado mortal. Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus capítulo 9, a messe é grande, mas os operários são poucos. Os operários são poucos. Jesus hoje nos convoca a sair da cidade, do conforto do nosso sofá e ir para o campo para colher essas almas. Essas almas que estão se perdendo, sim, nas mãos do inimigo. E o Evangelho diz exatamente isso, né? Versículo 35 vai dizer que Jesus percorria as cidades, as aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho e curando todo o mal e toda a enfermidade. Jesus se compadece dessas almas. Sim, ele se compadece. Jesus está vendo que essas almas estão se perdendo. E ele se compadece. E por isso ele veio para esse mundo. Por isso ele deixou a igreja. Por isso ele deixou os apóstolos, o Papa, os sucessores até chegar hoje. Para quê? Para que eu e você também nos envolvamos nessa messe. Assim como o rei Eduardo III emitiu um decreto para que as pessoas saíssem da comodidade da cidade e fossem no campo colher, hoje Jesus nos envia em missão no campo. Qual é o nosso campo? O nosso campo é onde nós vivemos, é a nossa bolha, é o nosso trabalho, é o ambiente onde nós estamos. Esse é o nosso local de evangelização. Mas para isso nós temos que ter mesmo um coração semelhante ao coração de Jesus. De olhar nessas pessoas e ver que a alma delas está se perdendo. Nós temos que evangelizar principalmente com as nossas atitudes. Na tua família tem alguém que está em pecado mortal e você não está alertando essa pessoa? É claro que a salvação é individual, cada um sabe o que quer. Se vai querer ou não vai querer. Mas a nossa obrigação é de alertar para isso. De alertar para que a colheita está aí, está próxima. E para que lado nós vamos? Para o lado do refúgio que vai ser jogado no fogo ou para o lado do celeiro que vai ser colocado, dos grãos que vão ser colocados no celeiro? É o joio que é leve, que o vento jogará fora, ou é o trigo, é o grão pesado que vai para o celeiro, para a vida eterna com Deus? Então Jesus aqui, ele diz, Jesus vendo a multidão, tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Não é o retrato dos nossos dias de hoje? As pessoas hoje não vivem, não sei se vou, se não vou, ai, quebrou a unha. É o retrato hoje da nossa geração, não digo nem a nossa geração, mas a geração próxima aos nossos filhos. É a geração Z que está aí hoje, vivendo dessa maneira, indolente, sem atitude, sem saber o que fazer. E disse então aos seus discípulos, a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Jesus aqui está terceirizando a intercessão. Jesus é o intercessor, mas ele está pedindo para que nós peçamos também a Deus, que é o dono da messe, para que envie mais operários à sua messe. E nós sabemos que a perseguição é terrível. Nós vemos aí quantas manchetes, né, sobre a vida dos padres, sobre escândalos, né, da vida dos padres. Eu não quero entrar nesse mérito, não compete a mim, mas eu estou dizendo que o ataque do inimigo ele é terrível para derrubar os sacerdotes, para derrubar os pregadores, para derrubar os líderes, né, aqueles que estão liderando o povo para ir para Deus. É preciso estar atento. E depois Jesus vai dizer, ide as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai o reino dos céus que está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça deste, de graça recebestes, de graça dai. Veja, aqui é claro que Jesus enviou primeiro as ovelhas perdidas de Israel, porque era o povo escolhido. Nós somos o plano B de Deus, né?
Os judeus, os israelenses eram o plano A de Deus, mas não quiseram, paciência. Aqui, ó. Por onde andares, anunciai o reino. Veja, tem um método aqui. Primeiro anuncia o reino, depois faz os milagres. Para quê? Para que essas pessoas entendam que realmente ali há um poder de Deus. O, o objetivo de fazer os milagres é fazer com que essas pessoas creiam que existe um Deus, que a vida é muito mais do que esse marasmo, do que essa malemolência que estão vivendo. E é por isso que Jesus chama, né, aqui no caso, os apóstolos, mas ele chama cada um de nós para ser também enviados. Apóstolos significa enviados. Por isso que ele chama eu e você. E há um detalhe aqui, que Jesus envia de dois em dois. Por quê? Porque quando a gente está em dois ou mais, quando a gente cai, o outro irmão vai ser suporte para nós. E também porque não tem como eu pregar o amor de Deus sem eu exercitar o amor para com o próximo. Veja o sinal da cruz, por exemplo. É o amor do Pai para nós e de nós para nossos irmãos. A gente recebe o amor do céu, de Deus, e aí depois a gente ama os nossos irmãos. É o sinal da cruz completo. Jesus, hoje, como rei Eduardo III, emitiu o decreto. Vamos sair do sofá? Vamos colher esses grãos que estão se perdendo? Bora lá?